Fala, vascaíno! Seja muito bem-vindo ao Vascão é Seleção. Antes de trazermos as últimas notícias do Vasco da Gama, como estamos vivendo o clima da Copa do Mundo, vamos começar com uma informação importante envolvendo a nossa seleção brasileira. Mas antes, já se inscreva no canal e deixe o seu like para não perder nenhuma novidade sobre o Gigante da Colina e também tudo o que acontece com o Brasil na Copa. Agora sim, vamos à primeira notícia de hoje. E se o futuro da seleção brasileira passasse pelas mãos de um jovem prodígio? Endrick brilhou ao marcar o gol da vitória no amistoso contra o Egito e agora o clamor público para sua titularidade na Copa do Mundo só aumenta. Com atuações impressionantes, ele e Danilo Santos estão prontos para conquistar seus espaços. Será que estamos prestes a testemunhar o surgimento de uma nova estrela na seleção? Venha conferir todos os detalhes desse momento decisivo para o nosso futebol. Endrick, a nova joia do futebol brasileiro, brilha intensamente após sua performance no amistoso contra o Egito, onde marcou o gol da vitória. A euforia em torno do jovem atacante cresce a cada dia, e a pressão para que ele assuma a titularidade na seleção brasileira aumenta. O clamor popular é claro, muitos torcedores e especialistas acreditam que Endrick deve ser o centroavante titular no próximo jogo da Copa do Mundo, e as vozes em apoio a ele estão se tornando cada vez mais altas e insistentes. Na última partida, além de Endrick, Danilo Santos também se destacou, especialmente em sua atuação contra o Panamá. O ex-atacante do Palmeiras não apenas garantiu a vitória, mas também mostrou que está pronto para enfrentar adversários de peso. Craque Neto, famoso comentarista esportivo, não hesitou em colocar sua opinião em destaque: bota o Endrick para jogar de centroavante titular já contra o Marrocos. Para desenvolver velocidade, chutes e dribles. É melhor que o Vini Júnior, disse ele, enfatizando que tanto Danilo quanto Bruno Guimarães merecem uma chance no time principal. Essa declaração não só reflete a confiança em Endrick, mas também gera um debate acalorado sobre a formação da equipe. O contexto que levou a essa situação é repleto de expectativas. Endrick, com apenas 17 anos, já conquistou o coração dos torcedores e a atenção dos críticos com suas habilidades excepcionais. O histórico recente da seleção brasileira, que passou por altos e baixos, traz um peso ainda maior para essa decisão. A equipe, sob a liderança do técnico Carlo Ancelotti, está em busca de uma nova identidade e precisa encontrar um equilíbrio entre a experiência e a juventude. O fato de que a seleção brasileira se prepara para a Copa do Mundo, onde os erros podem custar caro, torna a escolha do time titular ainda mais crucial. Com a estreia se aproximando, cada escolha será analisada minuciosamente. As implicações dessa discussão são imensas. A seleção brasileira se prepara para um desafio que pode definir o futuro do futebol nacional, e a escolha de Endrick como titular pode ser um divisor de águas. A estreia contra o Marrocos, marcada para 13 de junho, às 19 horas, de Brasília, será um teste não apenas para o jovem atacante, mas para toda a equipe. O Brasil precisa mostrar sua força e habilidade desde o início para se firmar como um dos favoritos ao título. O que acontecerá se Endrick se mostrar uma estrela em ascensão? E como isso afetará as decisões de Ancelotti para os próximos jogos? A contagem regressiva começou, e a expectativa é palpável. A ascensão de Endrick como titular na seleção brasileira pode ter repercussões significativas tanto para o jogador quanto para a equipe. Sua performance contra o Egito não apenas elevou suas credenciais, mas também pode influenciar as decisões táticas de Ancelotti. A possibilidade de Endrick se tornar o centroavante titular traz consigo a expectativa de um ataque mais dinâmico e veloz, capaz de explorar melhor as oportunidades de gol. A pressão por mudanças na escalação pode levar outros jogadores a se esforçarem ainda mais, criando uma competição saudável que pode beneficiar o desempenho coletivo do time na Copa do Mundo. As reações ao desempenho de Endrick e Danilo Santos têm sido intensas e variadas. Craque Neto, ao criticar jogadores como Vini Júnior e Casemiro, acendeu um debate acalorado sobre a eficácia do atual elenco. Com o mercado de transferências sempre em movimento, o futuro de alguns atletas pode ser moldado por suas atuações na seleção. A pressão da torcida e a atenção da mídia podem acelerar mudanças, não apenas na formação da equipe, mas também nas posições de mercado de jogadores que não se destacam.
Essa dinâmica pode fazer com que a seleção brasileira busque uma renovação, priorizando jogadores que estejam em alta, como Endrick e Danilo. Com a estreia contra o Marrocos se aproximando, o panorama da equipe se torna cada vez mais intrigante. Ancelotti tem uma missão desafiadora pela frente: equilibrar a experiência dos veteranos com a energia dos jovens talentos. Cenários como a possibilidade de um ataque com Endrick e a combinação de volantes que inclua Danilo e Bruno Guimarães podem trazer um novo fôlego ao time. À medida que a Copa do Mundo se aproxima, as expectativas aumentam e as decisões que serão tomadas nos próximos dias podem definir não apenas o desempenho da seleção, mas também o legado de cada jogador. O que virá a seguir para a seleção brasileira? A resposta pode ser revelada nas próximas partidas, onde cada minuto em campo será crucial para o sucesso no torneio. Você sabia que a declaração de Mbappé sobre nunca jogar pelo Vasco da Gama deixou o presidente Pedrinho em uma situação delicada? O que essa afirmação revela sobre a imagem do clube e a percepção de jogadores internacionais? Vamos explorar o impacto dessas palavras e como isso reflete o atual momento do Vasco no cenário do futebol mundial. Fique ligado, pois essa história promete agitar os ânimos da torcida. Fala, Vascaíno! Antes de continuarmos com as notícias, aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você acompanha tudo o que acontece no Vasco em primeira mão e não perde nenhuma atualização do Vascão Seleção. Vamos seguir com mais informações. Recentemente, Kylian Mbappé, uma das estrelas mais brilhantes do futebol mundial, fez uma declaração que repercutiu no Brasil e gerou uma série de discussões entre torcedores e comentaristas esportivos. O atacante francês afirmou que jamais jogaria pelo Vasco da Gama, um dos clubes mais tradicionais do país, uma frase que, embora possa ter sido dita em um contexto mais descontraído, acabou acendendo uma chama de debate sobre a relação entre grandes jogadores e clubes que, apesar de sua história rica, enfrentam desafios financeiros e competitivos. O comentário de Mbappé, ao mesmo tempo que pode ser interpretado como uma piada ou uma provocação, também traz à tona questões profundas sobre a valorização de clubes em cenários globais e a percepção que atletas de elite possuem sobre as realidades do futebol fora da Europa. A declaração de Mbappé não apenas reflete sua visão pessoal, mas também ilustra a disparidade existente entre as ligas europeias e as sul-americanas, especialmente no que tange ao investimento e à infraestrutura dos clubes. Enquanto as ligas europeias, em especial a Ligue 1 e a Premier League, oferecem salários exorbitantes e condições de trabalho incomparáveis, muitos clubes brasileiros, apesar de sua rica tradição, lutam para se manter financeiramente estáveis e competitivos em um cenário global cada vez mais desafiador. O Vasco, em particular, tem enfrentado dificuldades que vão desde a gestão financeira até a busca por novos talentos, o que faz com que a possibilidade de atrair um jogador do calibre de Mbappé pareça, à primeira vista, um sonho distante. Essa realidade mostra o abismo que existe entre o desejo de grandes astros e a situação vivida por clubes que, mesmo com uma torcida apaixonada, precisam lidar com a falta de recursos. Além disso, a fala de Mbappé pode ser vista como um reflexo de sua própria trajetória e das escolhas que fez ao longo de sua carreira. Desde muito jovem, ele teve a oportunidade de atuar em ambientes de alto nível, cercado por jogadores de elite em competições que moldam o futuro de qualquer atleta. Para Mbappé, a ideia de jogar em um clube que não oferece as mesmas condições de competitividade e prestígio que ele está acostumado pode parecer pouco atraente. No entanto, essa visão não deve ofuscar o potencial que clubes como o Vasco têm em desenvolver novos talentos e oferecer experiências únicas, tanto para jogadores quanto para torcedores. A paixão e a tradição que cercam o futebol brasileiro são aspectos que, embora muitas vezes subestimados, têm um valor inestimável que vai além das questões financeiras. Por fim, a declaração de Kylian Mbappé serve como um convite à reflexão sobre o futuro do futebol brasileiro. É um lembrete de que, para que clubes com a história e a grandiosidade do Vasco possam voltar a brilhar nos holofotes do cenário mundial, é fundamental investir em gestão, infraestrutura e formação de jogadores. A afirmação do craque francês também pode ser interpretada como um chamado à ação, tanto para dirigentes quanto para a torcida, que devem se unir em torno de um projeto que vise revitalizar e resgatar a grandeza do clube. O futebol é um esporte que transcende fronteiras, e com um planejamento adequado,
O Vasco da Gama pode novamente ser um nome respeitado e temido no cenário internacional, capaz de atrair, quem sabe um dia, estrelas como Mbappé. A fala de um influente comentarista esportivo, que criticou abertamente a gestão de Pedrinho à frente do Vasco, reverberou profundamente nos corredores do clube. Para Pedrinho, que sempre se considerou um defensor ardoroso da história e da tradição vascaína, aquelas palavras não foram apenas um ataque à sua liderança, mas sim um golpe direto em sua integridade e em sua visão para o futuro da equipe. A maneira como a crítica foi exposta, com uma retórica afiada e um tom desdenhoso, fez com que o presidente sentisse o peso do desprezo que muitos torcedores poderiam, em suas emoções mais intensas, compartilhar. Ele percebeu que a paixão do torcedor não se limitava apenas aos jogos e resultados, mas também se estendia à forma como o clube era conduzido, o que tornava a crítica ainda mais dolorosa. O que mais incomodava Pedrinho não era apenas o conteúdo da crítica, mas a forma como ela poderia influenciar a percepção pública. O presidente sabia que a imagem do clube estava em jogo e que a confiança da torcida era frágil, especialmente em tempos de dificuldades financeiras e resultados aquém das expectativas. Ele se sentia como um capitão de um navio numa tempestade, pressionado por um mar de descontentamento e insatisfação, onde cada palavra proferida na mídia poderia ser um remédio ou um veneno. A responsabilidade que pesava sobre seus ombros era imensa, e a possibilidade de ter sua gestão descreditada por uma fala incisiva o deixava inquieto, refletindo sobre como cada decisão sua poderia ser agora escrutinada com ainda mais rigor. Nas reuniões internas, Pedrinho buscou apoio entre seus colaboradores, tentando transformar a frustração em motivação. Ele sabia que o desafio de reverter a situação exigia não apenas ações práticas, mas também uma comunicação eficaz com a torcida. Com um semblante sério, discutiu estratégias para reconquistar a confiança do público, enfatizando a importância de uma postura proativa. O clima era de urgência, pois a fala do comentarista não só havia atingido sua reputação, mas também reverberava nas arquibancadas, onde a insatisfação poderia rapidamente se transformar em apatia ou, pior ainda, em revolta. Ele queria que sua equipe entendesse que estava em jogo não apenas o futuro do clube, mas também a sua própria capacidade de liderar e inovar frente a adversidades. Enquanto isso, Pedrinho refletia sobre sua trajetória à frente do Vasco. Ele lembrava-se dos momentos de glória e das dificuldades enfrentadas, e a crítica o fazia questionar se suas decisões estavam realmente alinhadas com o que a torcida esperava. A angústia o acompanhava nas noites em claro, onde ele ponderava sobre as falhas e os acertos, buscando entender como poderia se reerguer após tal golpe. Era um processo de autocrítica que, embora doloroso, era necessário para que pudesse se fortalecer e encontrar um caminho novo para o clube. Com isso, a fala do comentarista, que inicialmente parecia um obstáculo intransponível, começou a ser vista por Pedrinho como uma oportunidade de renovação, um chamado para que todos se unissem em torno de um propósito comum: devolver ao Vasco a grandeza que sempre o caracterizou. Os torcedores do clube são a alma viva da sua identidade, um mosaico vibrante de sentimentos que se entrelaçam em cada jogo, em cada conquista e até mesmo nas derrotas. Para eles, vestir a camisa é mais do que um ato simbólico, é um compromisso emocional que transcende gerações. Nas arquibancadas, a paixão se manifesta em gritos ensurdecedores, bandeiras agitadas e um fervor que contagia a todos ao redor. Cada vitória é celebrada como um triunfo pessoal, enquanto cada revés é sentido como uma ferida que corta profundamente o coração. Esse laço indissolúvel entre o clube e seus torcedores se alimenta de histórias compartilhadas, memórias vivas que se transformam em tradições e rituais que perpetuam a essência do que significa ser parte daquela torcida. As opiniões dos torcedores são tão diversas quanto as suas histórias de vida, refletindo uma gama rica de experiências que moldam suas visões sobre o clube. Alguns torcedores vêm de famílias que respiram futebol, herdando o amor pelo time de pais e avós, enquanto outros encontraram no clube um refúgio em momentos difíceis, um lugar onde se sentem acolhidos e compreendidos. Para muitos, o clube é um símbolo de esperança e superação, representando a luta e a resiliência de uma comunidade que se recusa a desistir, mesmo diante das adversidades. As conversas nos bares e nas redes sociais revelam debates acalorados sobre táticas, contratações e os rumos da equipe, onde cada opinião se transforma em uma extensão do amor que sentem pelo time, gerando um ambiente de camaradagem e disputa saudável. Além disso,
A relação dos torcedores com a diretoria e a gestão do clube é frequentemente marcada por expectativas e desilusões. Quando as decisões tomadas parecem alheias ao anseio da torcida, a insatisfação se manifesta com vigor. Os torcedores se tornam críticos fervorosos, exigindo transparência e comprometimento, e não hesitam em se mobilizar para expressar suas reivindicações, seja por meio de protestos pacíficos ou campanhas nas redes sociais. Essa dinâmica é um reflexo do desejo de ver o clube crescer e prosperar, e a paixão que os move é capaz de galvanizar ações coletivas que podem influenciar diretamente os rumos da instituição. Essa interação entre a torcida e a gestão é um capítulo à parte da história do clube, onde a voz do torcedor ganha importância e se torna um elemento crucial nas decisões que podem alterar o futuro da equipe. Por fim, é inegável que a opinião dos torcedores não se limita apenas às questões esportivas, mas também se estende a aspectos sociais e culturais que permeiam o universo do futebol. O clube é visto como um agente de transformação, capaz de unir pessoas de diferentes origens em torno de um objetivo comum. Muitos torcedores reconhecem a responsabilidade social que vem acompanhada dessa paixão, e se envolvem em iniciativas que buscam melhorar a comunidade ao seu redor. Projetos sociais, campanhas de arrecadação e ações de inclusão são algumas das maneiras pelas quais a torcida se empenha em retribuir à sociedade o que o clube representa para eles. Assim, a opinião dos torcedores vai além do campo, ela se torna uma força motriz que impacta não só o destino do seu time, mas também o legado que desejam construir para as próximas gerações. Aqui no Vascão é Seleção você encontra notícias atualizadas do Vasco da Gama todos os dias. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para continuar acompanhando tudo sobre o Gigante da Colina. E não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários, ela é fundamental para toda a torcida vascaína. Até o próximo vídeo.